E aí, ex-alunos do CPV, futuros alunos da USP! Vamos falar hoje, nesse dia 6 de janeiro, primeiro fim de semana de 2013, inaugurando o nosso ano novo, já com a prova do vestibular segunda fase da FUVEST. E essa prova foi bem simples para você, aluno, que esteve com a gente durante o ano, tá? Foi uma prova que não foi diferente do que a FUVEST costuma fazer, vem costumando fazer desde os últimos anos. Tá? Então, quer dizer, a gente teve questões um pouco intertextuais, bastante interpretação, uma questão de imagem, a análise de imagem, quanto a gente trabalhou isso em sala, né? Mas assim, foi uma prova simples para você, foi simples também para os nossos concorrentes. Né? Então é aquela prova que uma questão faz sim bastante diferença. Como a gente trabalhou juntos todos esses estilos de questão, você não teve surpresa nenhuma na hora de fazer a resolução e tenho certeza que você deu aí um passo à frente dos seus concorrentes, ok? Vamos começar com a prova de hoje? Primeiro, já na questão 1, a nossa análise de imagem, coisa que a gente trabalhou bastante durante o nosso ano. Não dá para ver muito bem aqui, não sei como estava na sua prova, mas é uma propaganda da CNI.org.br, né? Confederação Nacional da Indústria. Acredito que na sua prova dava para ver legal. Nosso aqui é o Xerox, às vezes fica um pouco ilegível, mas creio que você tenha percebido isso. Vamos ver o que a gente tem aqui. Primeiro, lembra daquilo que a gente falou, você vai olhar para o texto, depois imagem, depois associa texto, imagem. Vamos fazer uma rápida análise aqui, daí a gente vai para a questão. Mapeamento logístico da Amazônia, o caminho para uma indústria mais competitiva passa por aqui. Bom, o que a gente tem? Opa, mapeamento logístico da Amazônia. A gente já tem a informação de que é preciso mudar alguma coisa, fazer um mapeamento da Amazônia para poder evoluir, não é sair destruindo tudo sem logística nenhuma. O caminho da indústria passa por aqui. Então, quer dizer, a gente já tem esse aqui, num primeiro momento, se referindo ao mapeamento logístico. Essa é a importância, né? Importante ser feita essa ação para um caminho de desenvolvimento, mais competitivo da indústria. Ok. A gente tem a imagem. O que a imagem me passa? Uma planta. Opa! Preservação da Amazônia. Então não é sair destruindo, a gente tem que preservar também a Amazônia. As ranhuras aqui da planta, olha só, as ranhuras, né, assemelhando-se bem a um caminho de estrada, um mapeamento, um mapa das estradas. Uma estrada principal aqui, as vicinais por ali, saindo para cidades, enfim. Então, quer dizer, a gente consegue perceber que esse caminho do texto se associa a esse caminho proposto na imagem, pelas nervuras da planta. Além disso, a gente acaba mudando um pouco também, tendo uma informação a mais a respeito do texto. O caminho passa por aqui o quê? Tanto mapeamento logístico, que deve ser feito tendo em vista, deve ser feito sempre com base na preservação da Amazônia. Não é só pensar na estrada, a gente tem que pensar também na preservação e com essa preservação ter um desenvolvimento competitivo da indústria dentro do caminho sustentável, que é o que a CNI preconiza, né? O que a CNI prega e busca fazer. Ok? Então uma rápida análise aí e foi isso que ele perguntou. A relação de sentido existente entre a imagem de uma folha da árvore e as expressões mapeamento logístico e caminho empregadas no texto que compõe o anúncio. Então pronto, olha lá, mapeamento logístico e caminho. O mapeamento logístico e o caminho seriam as nervuras da árvore, como a gente falou, da folha, como a gente falou, remetendo a um caminho da estrada e um mapeamento logístico sem descuidar da preservação. Ok? Tendo feito essa análise, com as suas palavras, a gente treinou bem essa montagem, com as suas palavras você explicou aí direitinho, qualquer coisa, dá uma olhadinha ali no nosso site, tem um modelinho de resposta para você. Ok? E aqui se refere o advérbio aqui presente no anúncio. Bem, então é importante a gente lembrar que o aqui
pode se referir tanto ao mapeamento logístico, que é o que diz aqui no texto, mapeamento logístico, quanto à preservação. Passa por aqui. Aqui onde? Pela preservação e pelo mapeamento logístico. Então gera, sim, uma ambiguidade necessária e bem aplicada pela propaganda. Ok? Eu aqui com os dois referentes, um textual e um na imagem. Maravilha? Questão de número 2, a gente tinha aí um texto lá, a diferença entre ditadura e democracia. Na democracia você pergunta, todo mundo está reclamando. Na ditadura o cara fala, não posso me queixar. E o Milor Fernandes, claro, trabalhou com uma ambiguidade aí, não posso me queixar. Será que eu não posso me queixar porque eu não tenho do que reclamar? Não posso me queixar disso, eu não tenho do que reclamar. Ou não tenho permissão para reclamar. Eu quero reclamar, mas não posso, já que eu estou numa ditadura. E foi isso que ele perguntou já na questão A. Olha lá, para produzir o efeito de humor que caracteriza o texto emprega o recurso da ambiguidade, sim ou não? Sim, justificando a resposta é isso. A ambiguidade está justamente aqui no não posso me queixar, podendo se remeter tanto ao não tenho motivos para reclamar, quanto não tenho permissão para reclamar. Maravilha? Na B, reescreva a segunda parte do texto, de mas até queixar, pondo no plural a palavra cidadão e fazendo as modificações necessárias. Segunda vez já que a FUVEST põe para você pluralizar o plural de qualquer. Já não é novidade, em 2005 ou 2006, se não me engano por aí, apareceu já esse qualquer, tanto é que a gente comenta em sala, esse plural de qualquer, lá no começo do nosso curso. Então você tem lá, mas, vamos ver aqui o texto, mas se você perguntar, vamos já pôr no plural, se você perguntar a quaisquer cidadãos, plural, quaisquer cidadãos de uma ditadura, o que acham, botando no plural, que acham do seu país, eles respondem, sem hesitação, não podemos nos queixar. Colocando aí no plural, já que são eles que estão respondendo, não podemos nos queixar. Fechou? Colocando aí, então, a B, colocando o cidadão no plural e tudo que se refere a ele, pluralizando também. Questão 3, um pouquinho intertextual aí, com um pouco de história, falando lá da abertura dos portos, de 1808, 1850. O que a gente tem? Considerando o contexto, é inteiramente adequado o emprego no texto das expressões europeizava-se e presença europeia? Explique sucintamente. Ele diz no texto, vamos ver, ele põe lá, o país, com a abertura dos portos, o país europeizava-se para escândalo de muitos. Cara, o que estava acontecendo então? Na abertura dos portos, os costumes e mesmo a questão econômica e política do Brasil acabou sofrendo uma determinada modificação. Não vou entrar muito em questões históricas aqui, mas começou a sofrer uma influência inglesa, uma influência britânica, até a monarquia que se instaurou aqui, era um modelo britânico e tudo mais. O que o texto falou? Justamente dessa europeização, entrando elementos britânicos, ingleses aqui. Porém, vale lembrar que a gente estava com uma cultura e um modelo português que não deixa de ser europeu. Então não é bem adequado o uso da palavra europeizava-se, uma vez que não é que ela estava se europeizando, seria talvez anglicanizando-se, vamos dizer assim, com costumes ingleses, trocando o português pelo inglês, mas já eram modelos europeicos, então não há porque agora estava se europeizando, já estava europeizado. A mesma coisa acontece no presença europeia, ele diz lá, vamos encontrar no texto o vestuário, a alimentação, consegue encontrar aqui na linha 4, o vestuário, a alimentação, a mobília, mostra no ingênuo deslumbramento a subversão dos hábitos lusos, vagarosamente rompidos com os valores culturais que a presença europeia infiltrava. Ele já falou que eram os lusos, que eram os portugueses, e agora a presença europeia mudou? Mas o luso não é europeu? Então pronto, era só lembrar disso, já era o português, então não é muito bem adequado o emprego dos termos europeizava-se e presença europeia. Seria legal usar presença inglesa, presença britânica, alguma coisa nesse caminho. As palavras litorâneo e temperatura foram usadas ambas no texto em seu sentido literal? Justifique sua resposta.
Também não. Tá? Olha o que ele diz lá. O contato litorâneo, eu estou aqui, tá? O contato litorâneo das duas culturas, uma dominante, já no período final da segregação, articula-se também das economias. Ao Estado, a realidade mais ativa, e vamos lá para o final, reduzindo a temperatura e a velocidade nativas. Então, o que acontece aqui? O tal do parlamentarismo às avessas, né? Aquela história de pegar o modelo britânico e trazê-lo aqui com um gostinho, com um sabor tropicalizado aí, né? Então, quer dizer, houve essa adaptação dos modelos para cá. Além do que, com a abertura dos portos e tudo mais, houve um aumento do contato, do comércio com a Inglaterra por meio do mar, comércio marítimo, oceânico, vamos dizer assim. Ele usa esse comércio marítimo, esse oceânico, usa para representar isso a palavra litorânea. Litorânea. E o temperatura seria o gosto, esse sabor tropical que foi dado para os costumes e elementos políticos europeus, ok? Então, não é literal sentido, o litorâneo representando aí, metonimicamente, o comércio oceânico, comércio por meio do mar, enfim, e o comércio marítimo, e temperatura seria o costume, o gosto, a característica local. Beleza? Então aí, questões metonímicas representando, mas não literal. Fechou? Questão de número 4, um texto falando aí sobre a palavra cidadania, como que a mídia trata essa palavra cidadania, não em seu uso conceitual, como ele diz, mas no uso comunicativo, que seria o uso do dia a dia, mais cotidiano, relevando, abrindo mão, como ele diz aqui, depreciando seu valor conceitual, olha aqui, depreciando seu valor conceitual, sua capacidade de nos fazer compreender e tal. Bem, segundo o texto, em que consistem o uso comunicativo e o uso cognitivo da linguagem? Vamos lá, o comunicativo seria o uso comum, cotidiano, o uso não conceitual, enquanto o uso cognitivo da linguagem seria, de acordo com o texto, esse uso conceitual. O uso voltado ao sentido denotativo mesmo, pela palavra, pela capacidade de nos fazer compreender certa ordem de eventos. Seria esse o significado conceitual da palavra cidadania, que não é o que o uso da comunicação, da publicidade, na boca de atores, enfim, acaba usando, não é nesse sentido. Beleza? Então, comunicativo seria o uso cotidiano, não conceitual, e o cognitivo, o uso conceitual, de acordo com o dicionário, enfim, denotativo. Responda sucintamente a pergunta que encerra o texto. Por que, então, a palavra cidadania é constantemente evocada se o seu significado é tão pouco esclarecido? Bem, o que acontece? Ele mostra, então, no texto, que a cidadania é usada nesse contexto sempre positivo, passando essa imagem boa, para atender aos apelos comunicativos. Ele diz desde o começo, em mensagens publicitárias, na boca de atores, olha o que ele diz aí. Então, quer dizer, atendendo esses apelos comunicativos como uma imagem boa, para atrair a massa. Usando na publicidade, usando atores, atrair a massa, passando uma imagem de um valor social para uma empresa, para um produto, tentando, claro, com isso, atrair o consumo ou melhorar a imagem de uma determinada empresa. Então, a palavra cidadania é evocada muito para passar um aspecto positivo para um determinado produto, um determinado serviço a ser oferecido pela publicidade, utilizando como veículo atores famosos, enfim, meios apelativos aí. Maravilha? Com as suas palavras, explicou isso aí, qualquer coisa, mais uma vez, dá uma olhadinha lá no nosso site, tem um modelo de resposta. Questão 5. Ninguém mais vive, reparou, vivencia, enfim, falando do uso de alguns verbos não tão precisos, mas um pouco mais elaborados, rebuscados, enfim, quando na verdade caberia um outro sem problema nenhum, assunto sempre trabalhar nas provas, o uso da linguagem.
E ele compara na A com o personagem José Dias, do Dom Casmurro, a tal da Maricotinha, né, o personagem criado aqui pelo Rui Castro, e compara com o José Dias e pergunta: em que o comportamento linguístico de Maricotinha, tal como caracteriza o texto, se compara ao de José Dias, da personagem machadiana? Bom, importante você dizer aí que os dois utilizam um vocabulário rebuscado, pedante, como diz o texto, para dar um valor maior à frase, mesmo que com isso eles abram mão de conceitos, eles acabam se metendo em rascadas conceituais, vamos dizer assim. Fechou? Na B, quem já viveu ou vivenciou? Bom, no próprio texto ele diz, né, vivenciar é um modo mais pedante, usado, né, seria mais para quando você reflete sobre o tema, quando você pensa e tal. Quando você passa pela situação, você viveu a situação. Foi isso que o texto disse. Então, quem já viveu a perda de um parente conhece a dor, ou seja, quem já passou por essa situação conhece a dor que eu estou sentindo. Não tão só a reflexão, mas sim o passar mesmo, fisicamente. Pô, viveu essa situação, ok? Então, justificando a escolha, você pode pegar justamente esse fato, né? Viver é passar por, né? Sem a questão da reflexão e tudo mais. Na C, os pedantes ensinaram a falar. Por que a gente pode substituir pedante? Por arrogante, por presunçoso, por altivo, enfim, alguma palavra aí que passe esse mesmo sentido. Maravilha? Questão de número 6, variação linguística. Vimos vários pontos da variação e a gente já tem 2 aqui. Bom, no grupo 1, você percebeu aqui, ó, esperada na Câmara a mensagem pedindo. Manchete 2. Encerrou seus trabalhos à Conferência de Paris. Na 3. Causaram viva apreensão nos Estados Unidos os discos voadores. Então, lá no ano de 1937, 1947, 1952, a gente tem uma inversão. Um hipérbato aí, claro, o sujeito sempre no fim, esperada a mensagem, sujeito pós-posto, encerrou o trabalho, a conferência, causaram os discos voadores. A gente tem aí uma clara inversão, claro hipérbato. Nas do grupo 2, ordem direta. Quase metade dos médicos receita o que a indústria quer. Novo terminal de Cumbica atenderá. MEC divulga hoje, tá. Então você tem sujeito, verbo, complemento. Então é isso. O que diferencia? Qual é o recurso linguístico principal? A inversão hipérbato, que era muito comum, muito utilizado anteriormente, hoje prefere-se a ordem direta. Na B, diz que as manchetes jornalísticas costumam suprimir as vírgulas. Onde que a gente poderia colocar vírgulas? Nas duas últimas. Causaram viva apreensão nos Estados Unidos os discos voadores. Opa! Advérbio intercalado. Pronto. É possível, então, como tem um advérbio intercalado, ensanduichar entre duas vírgulas. Então, causaram viva apreensão, vírgula, nos Estados Unidos, vírgula. Beleza? E a mesma coisa aqui. Advérbio, qual é o advérbio que a gente tem aqui? Hoje, MEC divulga, vírgula, hoje, vírgula. Resultados do Enem. Você tem sujeito, verbo, objeto e um advérbio intercalado. Então, maravilha, colocar entre duas vírgulas. Questão bem simples aí, tenho certeza que você resolveu sem grandes dificuldades, ok? Então essa foi a nossa prova da segunda fase da FUVEST em relação à gramática e interpretação de texto e daqui a pouquinho tem o professor Veronese para resolver com vocês a parte de literatura, ok? Foi um prazer passar esse ano com vocês e espero que vocês tenham muito sucesso no ensino superior. Um grande abraço e até a próxima!